Bem-vindo a um mundo de civilizações antigas, onde o tempo se entrelaça com a lenda e a grandeza do passado ganha vida no silêncio. Imagine uma terra onde pirâmides majestosas tocam o céu e cidades envoltas em selvas guardam segredos de milênios. Como sociedades tão complexas e avançadas puderam surgir tão longe dos centros conhecidos da civilização, no coração da América? Que conhecimento e sabedoria elas nos deixaram? Hoje, viajaremos através dos séculos para explorar as culturas enigmáticas da Mesoamérica e dos Andes. Veremos como estados poderosos emergiram de assentamentos humildes, como a ciência e a arte floresceu e como estrelas, impérios outrora brilhantes se desvaneceram. Nossa conversa será repleta de histórias dos maias, astecas e incas, povos cujas conquistas surpreendem a imaginação e cujo legado continua a inspirar. Exploraremos as origens de suas civilizações, suas eras de ouro, suas conquistas singulares em astronomia, matemática e arquitetura. Também abordaremos as razões de seu declínio, refletindo sobre as lições que nos ensinaram os povos do século XXI. Esta jornada não visa apenas iluminar, mas também acalmar. Falaremos de grandes conquistas, da sabedoria de nossos ancestrais e do ritmo da história que flui através dos séculos como um rio caudaloso. Não há espaço para confusão ou ansiedade nesta narrativa. Há apenas uma imersão tranquila no passado, onde cada detalhe, cada fato, cada data revela uma nova faceta de um mundo maravilhoso. Começaremos nas terras onde surgiu uma das civilizações mais intrigantes, a Maia. Traçaremos sua trajetória desde os primeiros assentamentos que surgiram por volta de 2000 a.C., até o surgimento das primeiras cidades-estado, que floresceram por volta de 250 d.C. Este foi um período formativo, um período em que as bases de sua cultura única foram lançadas. Em seguida, nos aprofundaremos no período Maia Clássico, que abrangeu de 250 a 900 d.C. Foi uma verdadeira era de ouro. Cidades como Tikal, Palenque e Copan tornaram-se centros de poder, cultura e erudição. Aprenderemos sobre sua complexa estrutura política, a religião profunda e multifacetada que permeava todos os aspectos de suas vidas e sua arte, que ainda nos cativa com sua beleza e maestria. Mas os maias não eram apenas construtores e artistas. Eles também eram cientistas excepcionais. Discutiremos suas impressionantes conquistas em astronomia e como observavam os movimentos dos corpos celestes com incrível precisão. Daremos atenção especial ao seu calendário complexo e preciso que lhes permitia acompanhar o tempo com uma meticulosidade impressionante. E, claro, abordaremos seu sistema único de escrita hieroglífica, que lhes permitiu preservar seu conhecimento e sua história por séculos. No entanto, como muitas grandes civilizações, os maias enfrentaram um período de declínio. Examinaremos as causas que levaram ao desaparecimento, ou melhor, à transformação, de suas cidades clássicas e a transição para o período pós-clássico. Esta será uma reflexão serena sobre as leis da história e a fragilidade até mesmo dos impérios mais poderosos. Nossa jornada nos levará a outros grandes povos das Américas. Veremos como a civilização asteca surgiu, desde tribos nômades que surgiram por volta do século XIII d.C., até o surgimento de um poderoso império no século XIV, em 1428. Examinaremos o Império Azteca em detalhes, com foco em seu coração, a cidade de Tenochtitlan.
Exploraremos sua estrutura social, sua economia, baseada no comércio e na agricultura, e sua organização militar, que lhes permitiu conquistar territórios tão vastos. A religião era parte integrante da vida asteca. Discutiremos seu panteão de deuses, seus rituais complexos e, claro, os sacrifícios humanos que desempenhavam um papel crucial em suas crenças. O trágico declínio do Império Azteca foi marcado pela chegada dos espanhóis. Analisaremos os eventos da conquista, que começou em 1519 e terminou em 1521, e o papel desempenhado por Hernán Cortés. Mas nossa história não termina aí. Viajaremos até a Cordilheira dos Andes, onde nasceu o Império Inca. Acompanharemos sua jornada desde um pequeno reino que surgiu por volta do século XII até a formação de um vasto império em 1438. Testemunharemos a ascensão do Império Inca, conhecido como Tahuantinsuyo. Discutiremos sua notável organização estatal, a vasta rede rodoviária que conectava os cantos mais remotos do Império, e sua arquitetura impressionante, cujo exemplo mais marcante é a majestosa Machu Picchu. Também nos aprofundaremos na sociedade, economia e governança incas. Aprenderemos sobre o sistema Mita, uma forma única de serviço de trabalho, e sua religião, intimamente ligada à natureza e ao culto aos ancestrais. Infelizmente, o Império Inca também sofreu um destino trágico. Examinaremos as causas de sua queda, incluindo a Guerra Civil e a subsequente conquista espanhola, que começou em 1532 e terminou em 1572, bem como o papel que Francisco Pizarro desempenhou nesses eventos. Para concluir nossa jornada, compararemos essas três grandes civilizações, os maias, os astecas e os incas. Destacaremos suas semelhanças e diferenças e avaliaremos suas contribuições para a história mundial. Que lições podemos aprender com sua ascensão e queda? O que eles deixaram para nós, seus descendentes? Esta será uma exploração tranquila e reflexiva, repleta de fatos surpreendentes e reflexões profundas. Concluiremos nossa conversa com uma noção dos segredos duradouros que esses impérios esquecidos guardam e das lições que eles continuam a nos ensinar, humanos que trilham o caminho do progresso. Prepare-se para mergulhar em um mundo de história, onde cada som, cada palavra o aproxima da paz e da compreensão. Começamos nossa jornada com as origens de uma das civilizações mais impressionantes da Mesoamérica, os maias. Esse povo deixou uma marca indelével na história, nos surpreendendo com suas conquistas em astronomia, matemática, arte e arquitetura. Hoje, viajaremos no tempo para traçar sua trajetória, desde os primeiros assentamentos humildes até a formação das primeiras cidades-estado poderosas. A história dos maias começa muito antes de suas cidades se tornarem conhecidas pelo mundo. Por volta de 2000 a.C., os primeiros assentamentos surgiram nas terras férteis dos atuais Guatemala, México, Belize, Honduras e El Salvador. Esses primeiros maias levavam um estilo de vida sedentário, praticando a agricultura. Seus principais cultivos eram milho, feijão e abóbora, que ainda constituem a base da dieta de muitos povos da região. Viviam em pequenas comunidades, em casas construídas de barro e palha, cercadas por campos. Suas vidas estavam intimamente ligadas aos ciclos da natureza, ao ritmo do trabalho agrícola, às chuvas e ao sol. Gradualmente, com os avanços tecnológicos e o crescimento populacional, esses assentamentos começaram a se expandir. Por volta do primeiro milênio antes de Cristo, assistimos ao surgimento de assentamentos maiores.
onde os rudimentos de uma hierarquia social já começavam a tomar forma. Surgiram as primeiras estruturas monumentais, embora muito mais modestas do que as que vemos posteriormente. Provavelmente eram locais de rituais e os primeiros templos, indicando o surgimento de um sistema religioso complexo. No início do primeiro milênio depois de Cristo, ou seja, por volta do ano 2000, a civilização maia entrou em uma nova fase de seu desenvolvimento. Estamos falando do período comumente chamado de formativo, ou pré-clássico. Foi durante esse período que foram lançadas as bases das futuras grandes cidades. Surgiram as primeiras cidades-estado, onde já se observava uma clara divisão de trabalho e a presença de governantes, sacerdotes e artesãos. Um dos primeiros centros onde vemos essas tendências se manifestarem é El Mirador, localizado na Guatemala. Seu apogeu abrangeu aproximadamente o século III a.C. ao século I depois de Cristo. El Mirador é impressionante por suas pirâmides e estruturas gigantescas, como o complexo de La Danta. Essas estruturas testemunham uma organização trabalhista sofisticada e a capacidade de mobilizar grandes números de pessoas para a construção. A vida nessas cidades já era mais complexa. No centro da cidade havia um recinto sagrado com templos e palácios, onde governantes e sacerdotes viviam. Bairros residenciais e oficinas de artesanato estavam localizados ao redor do recinto. As pessoas se dedicavam não apenas à agricultura, mas também ao comércio, artesanato e cerimônias religiosas. Durante esse período, formaram-se as bases da futura grandeza dos maias, sua escrita e calendário únicos. Embora a decifração completa dos hieróglifos ainda esteja por ser descoberta, as primeiras inscrições aparecem, testemunhando o desejo de registrar eventos, os nomes dos governantes e seus feitos. A religião também desempenhou um papel cada vez mais importante. Surgiu um complexo panteão de deuses associado à natureza, ao cosmos e à vida humana. Gradualmente, no início da Era Comum, os assentamentos maias tornaram-se cada vez maiores e mais sofisticados. Testemunhamos o surgimento das primeiras cidades-estado, que desempenhariam um papel fundamental nos séculos seguintes. Este foi um período formativo, uma época em que foram lançadas as bases que permitiriam à civilização maia atingir o seu auge. De simples agricultores vivendo em pequenas aldeias, os maias percorreram um longo caminho, tornando-se os criadores de centros urbanos complexos, possuidores de uma cultura e conhecimento únicos. Este período, que abrangeu aproximadamente 2000 anos, pavimentou o caminho para a Era de Ouro que logo chegaria. Este período, que abrangeu aproximadamente 2000 anos, preparou o cenário para a Era de Ouro que logo viria. Retornamos agora ao período clássico da civilização maia, que durou de 2500 a 900 DC. Esta foi uma verdadeira Era de Ouro, um período de prosperidade, quando as grandes cidades maias atingiram o auge do seu poder e esplendor. Imagine cidades majestosas erguendo-se acima da selva, com suas pirâmides de pedra e templos erguendo-se em direção ao céu. Um desses centros notáveis era Tikal, localizado no que hoje é a Guatemala. Tikal não era apenas uma cidade, mas um estado inteiro, centrado em templos monumentais como o Templo do Grande Jaguar, que atinge mais de 70 metros de altura. Sua população pode ter chegado a centenas de milhares, tornando-se um dos maiores centros urbanos do mundo em sua época.
A vida ali era vibrante, cerimônias religiosas e reuniões de Estado eram realizadas na praça central, cercada por palácios nobres, áreas residenciais e oficinas de artesanato. Outra joia do período clássico foi Palenque, famosa por sua arquitetura e arte requintadas. Aqui, no que hoje é o México, foram criadas obras-primas como o Templo das Inscrições, que abriga o túmulo do poderoso governante Pacal o Grande. A cidade era famosa por suas pedras esculpidas, afrescos e esculturas que ainda impressionam por sua beleza e arte. Copán, localizada no que hoje é Honduras, também foi um dos centros maias mais importantes. Era famosa por suas estelas monumentais adornadas com esculturas intrincadas e por sua acrópole, um vasto complexo de palácios e templos. A ciência e a arte floresceram aqui, e os governantes de Copán deixaram um rico legado de inscrições e imagens. A estrutura política das cidades-estados maias era bastante complexa. Cada cidade era governada por seu próprio governante, considerado sagrado e detentor de enorme poder. Os governantes maias frequentemente ostentavam o título de Ajau, que significa senhor. Eles serviam como sumos sacerdotes, comandantes militares e juízes. O poder geralmente era passado hereditariamente, de pai para filho. No entanto, como em outras sociedades antigas, a vida política podia ser instável, e as cidades-estados frequentemente travavam guerras entre si, buscando expandir sua influência ou proteger suas fronteiras. A religião desempenhava um papel central na vida maia. Eles acreditavam em um panteão complexo de deuses, cada um responsável por aspectos específicos da natureza e da vida humana. Os deuses do sol, da chuva e do milho eram especialmente proeminentes. Cerimônias religiosas, incluindo oferendas e, às vezes, sacrifícios humanos, eram realizadas regularmente em templos e praças da cidade. Os sacerdotes exerciam enorme influência, interpretando a vontade dos deuses e presidindo rituais. A arte maia durante o período clássico atingiu níveis incríveis. A arquitetura impressiona por sua escala e harmonia. Artistas e artesãos criaram cerâmicas requintadas, decoradas com pinturas, joias finas de ouro e jade e afrescos magníficos retratando cenas da vida de governantes, cenas mitológicas e da vida cotidiana. Essas obras de arte não apenas decoravam cidades, mas também serviam para transmitir informações, glorificar governantes e expressar crenças religiosas. A vida nas cidades maias, embora complexa, tinha seu próprio ritmo. A maior parte da população era composta por agricultores, cultivando milho, feijão e abóbora nas terras ao redor das cidades. Os artesãos produziam cerâmica, tecidos, ferramentas e artigos de luxo. O comércio também desempenhava um papel vital, conectando diversas cidades-estados e até mesmo regiões distantes. Os mercados ofereciam uma grande variedade de produtos, de alimentos a penas exóticas e obsidiana. Durante esse período, os maias fizeram avanços colossais no desenvolvimento da ciência e da escrita, que discutiremos com mais detalhes na próxima sessão. Mas já está claro que o período clássico marcou o auge de sua civilização, deixando um legado magnífico que continua a nos fascinar e inspirar até hoje. Os maias, como já vimos, alcançaram patamares incríveis na arte, arquitetura e organização social. Mas sua genialidade se estendeu muito além, abrangendo os domínios da ciência e da escrita.
Foram essas conquistas que lhes permitiram capturar sua visão de mundo, compreender suas leis e transmitir seu conhecimento às gerações futuras. Uma das áreas mais impressionantes da inteligência maia era a astronomia. Eles observavam os céus com espantoso cuidado e precisão. Os antigos maias construíram observatórios especiais, frequentemente localizados no topo das pirâmides, para obter a melhor visão do céu estrelado. Eles monitoravam de perto os movimentos do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, registrando suas observações ao longo dos séculos. Esses registros formaram a base de seu profundo conhecimento dos corpos celestes. Os maias prestavam atenção especial ao Sol, à Lua e a Vênus. Sabiam que o Sol nasce e se põe diariamente e compreendiam seu papel na vida na Terra. O movimento da Lua não era menos importante para eles. Podiam prever suas fases com grande precisão. Mas talvez o mais fascinante para eles fosse o movimento do planeta Vênus. Os maias conheciam sua órbita complexa, que ela aparece no céu como a estrela da manhã e da tarde, e eram até capazes de calcular seu período sinódico, o tempo que Vênus leva para retornar à mesma posição em relação ao Sol, com uma precisão surpreendente para sua época. Esse conhecimento era mais do que apenas uma curiosidade científica. Tinha enorme importância para suas crenças religiosas e práticas agrícolas. Com base em suas observações astronômicas, os maias desenvolveram um sistema de calendário extremamente complexo e preciso. Não se tratava de um único dispositivo, mas de um sistema completo de ciclos interconectados, cada um servindo a seu próprio propósito. O mais famoso é o calendário sagrado, ou Tzolk'in, que consistia em 260 dias. Era formado pela combinação de 20 dias com nomes diferentes e 13 números. Esse calendário era usado para prever fortunas e determinar dias favoráveis para rituais, guerras e outros eventos importantes. Paralelamente ao Tzolk'in, existia um calendário civil, ou Ha'ab, composto por 365 dias, muito próximo da duração do ano solar. Era dividido em 18 meses de 20 dias cada, mais 5 dias extras considerados de azar e observados com rituais especiais. Esses dois calendários, o Tzolk'in e o Ha'ab, eram sincronizados, formando o chamado Círculo do Calendário, um ciclo com duração de 52 anos Ha'ab. Quando esses ciclos terminavam, os maias celebravam o início de um novo século, com celebrações suntuosas. Para rastrear períodos históricos mais longos, os maias utilizavam a chamada contagem longa. Tratava-se de um sistema linear de cronologia, começando com a data mítica da criação do mundo, que eles acreditavam ter ocorrido em 1311 a.C. A contagem longa permitiu-lhes registrar eventos ao longo de milhares de anos, dando-lhes uma profunda sensação de continuidade histórica. A escrita maia também é uma das maiores conquistas do mundo antigo. Eles desenvolveram um complexo sistema hieroglífico, uma das poucas escritas totalmente desenvolvidas na América pré-colombiana. Esses hieróglifos não eram simples pictogramas. Eram uma mistura de logogramas, sinais que representam palavras inteiras, e silabogramas, sinais que representam sílabas. Isso lhes permitiu registrar não apenas nomes e eventos, mas também transmitir ideias e estruturas gramaticais mais complexas.
Hieróglifos maias adornavam as paredes dos templos, estelas, esculturas monumentais em pedra, vasos de cerâmica e as páginas de seus livros, chamados códices. Infelizmente, a maioria desses códices foi destruído pelos conquistadores europeus, que os consideraram heréticos. Apenas alguns desses livros sobreviveram até hoje, incluindo o Códice de Dresden, o Códice de Madrid e o Códice de Paris. Esses documentos raros são uma fonte inestimável de informações sobre mitologia, astronomia, medicina e história maias. Decifrar a escrita maia tornou-se uma das tarefas mais desafiadoras para os estudiosos modernos. Somente em meados do século XX, graças ao trabalho de pesquisadores como Yuri Knorozov e aos avanços subsequentes de outros estudiosos, o significado desses símbolos antigos foi significativamente compreendido. Hoje, podemos ler as inscrições em estelas e códices, aprendendo os nomes dos governantes, as datas de seus reinados, eventos históricos importantes e histórias mitológicas. A vida das pessoas durante esse período, embora centrada em cidades-estados, tinha seus próprios ritmos, ligados aos ciclos naturais e às observações astronômicas. Os agricultores, que constituíam a maior parte da população, dependiam do calendário Raab para semear e colher. O calendário sagrado Tzolk'in, por sua vez, influenciava seu cotidiano, determinando quando realizar certos rituais, quando esperar o nascimento de uma criança e qual seria seu destino. Estudiosos e sacerdotes, os guardiões do conhecimento, passavam dias e noites observando o céu, fazendo cálculos e registrando suas descobertas. Eles eram uma espécie de computadores vivos de sua época, capazes de processar vastas quantidades de informação. Seu trabalho era vital para a estabilidade da sociedade, pois o bem-estar de toda a cidade-estado dependia de suas previsões e rituais. Assim, as conquistas dos maias em astronomia, calendários e escrita demonstram seu notável potencial intelectual. Eles não apenas viviam em harmonia com a natureza, mas também buscavam compreender suas leis, capturar seu conhecimento e transmiti-lo. Essas conquistas se tornaram a base de sua civilização e deixaram uma marca indelével na história da humanidade. Mas, como frequentemente acontece na história, mesmo a civilização mais próspera enfrenta provações. E o período clássico maia, o auge de seu desenvolvimento, não foi exceção. As razões para seu declínio ainda são debatidas entre os estudiosos, mas estão, sem dúvida, ligadas a um conjunto complexo de fatores que levaram ao declínio gradual das outrora magníficas cidades. As causas do declínio dos maias clássicos ainda são debatidas entre os estudiosos, mas estão, sem dúvida, ligadas a um conjunto complexo de fatores que levaram ao declínio gradual dessas outrora magníficas cidades. Não se tratou de um evento repentino, mas sim de um declínio lento que durou muitas décadas, aproximadamente do século VIII ao século X depois de Cristo. Imagine como, durante séculos, cidades prósperas como Tikal, Palenque e Copan lotaram suas praças e seus templos e palácios serviram como centros de vida social e espiritual. De repente, esses lugares começaram a perder população. As pessoas começaram a abandonar essas cidades magníficas, deixando para trás apenas ruínas magníficas que só podemos estudar hoje. Uma das principais hipóteses é o esgotamento dos recursos naturais. Os maias eram agricultores habilidosos, mas seus métodos, baseados no cultivo de corte e queima,
poderiam ter levado à degradação do solo devido ao uso intensivo da terra. Sustentar uma população crescente exigia cada vez mais alimentos, e as terras ao redor das cidades podem ter deixado de produzir colheitas suficientes. Isso poderia ter levado à fome e ao descontentamento entre a população. Outro fator importante, acreditam os cientistas, foram os períodos prolongados de seca. As mudanças climáticas, possivelmente causadas por ciclos naturais ou pela atividade humana, podem ter levado à escassez de água, crucial para a agricultura na região. Rios secaram, reservatórios esvaziaram e a vida se tornou cada vez mais difícil. Conflitos internos também não podem ser descartados. O período clássico maia foi caracterizado pela existência de inúmeras cidades-estado independentes que, embora compartilhassem uma cultura comum, frequentemente competiam entre si por poder e recursos. Guerras frequentes poderiam ter enfraquecido as cidades, esgotando suas populações e economias, tornando-as mais vulneráveis a outros desafios. Alguns pesquisadores também apontam para fatores sociais e políticos. Talvez a estrutura social, baseada no poder de governantes e sacerdotes, tenha se tornado rígida demais e não tenha conseguido se adaptar às mudanças. O aumento da carga tributária sobre o campesinato para sustentar o estilo de vida luxuoso da elite e a construção de estruturas monumentais podem ter levado à agitação social. É importante entender que, muito provavelmente, nenhum desses fatores atuou isoladamente. Em vez disso, foi uma combinação de todos eles, que, sobrepostos, levaram a um declínio gradual. É como uma reação em cadeia. A seca leva à quebra de safra. A quebra de safra leva à fome. A fome leva à agitação social e guerras entre cidades enfraquecidas aceleram seu declínio. Com o declínio das cidades clássicas, o centro da civilização maia gradualmente se deslocou para o norte, para a península de Yucatán. Aqui, no período pós-clássico, novos centros emergiram, como Chichén Itzá e Mayapán. Embora essas cidades mantivessem muitas tradições ancestrais, elas já eram distintas das majestosas metrópoles do período clássico. A arte tornou-se mais militarista, a arquitetura adquiriu novas características e a estrutura política mudou. Os maias não desapareceram. Sua cultura se transformou, adaptando-se às novas condições. Mas a Era de Ouro, o auge das grandes cidades-estado, foi irrevogavelmente perdida, deixando para trás apenas ruínas misteriosas e uma infinidade de perguntas sem respostas. Agora que vimos como a luz das grandes cidades maias gradualmente se apagou, vamos passar para outra parte da Mesoamérica, onde uma nova e poderosa tribo emergia no palco da história. Esta é a história dos astecas, um povo cuja ascensão de humildes grupos nômades à criação de um vasto império é impressionante em sua velocidade e escala. Por volta do início do século XIII, um povo conhecido como Nahuá, mais tarde conhecido como astecas, surgiu no Vale do México, em meio a inúmeras pequenas tribos e cidades nascentes. Vindos do norte, da terra mítica de Aztlán, sua história é de tenacidade, adaptação e, em última análise, dominação. Inicialmente, serviram como mercenários e aliados de povos mais poderosos, como os tepanecas, que habitavam o vale. Os astecas eram conhecidos por sua militância e resiliência, o que lhes permitiu navegar no complexo cenário político da época.
O elemento central de sua história inicial é a lendária fundação de sua capital. Segundo a lenda, seu deus Huitzilopochtli mostrou-lhes o local para seu assentamento, onde uma águia pousou em um cacto, devorando uma cobra. Após longas peregrinações, por volta de 1320, eles descobriram este sinal em uma ilha no lago Texcoco. Assim foi fundada Tenochtitlan, a futura capital do império. Foi um empreendimento verdadeiramente notável. O lago pode não parecer o local mais favorável para uma cidade, mas os astecas o aproveitaram. Eles começaram a criar ilhas artificiais, chamadas chinampas, acumulando lodo e vegetação. Essas terras férteis tornaram-se a base de sua agricultura, permitindo-lhes cultivar milho, feijão, abóbora e outras culturas com incrível eficiência. As primeiras décadas da existência de Tenochtitlan foram um período de luta pela sobrevivência e afirmação. Os astecas viveram sob o domínio dos tepanecas, pagando-lhes tributos e obedecendo às suas ordens. No entanto, seu espírito guerreiro e suas habilidades organizacionais cresceram gradualmente. Um momento significativo foi o surgimento da primeira dinastia de governantes. O primeiro governante verdadeiro, ou Tlatoani, é considerado Acamapichtli, que iniciou seu reinado por volta de 1375. Ele não foi simplesmente um líder, mas sim o fundador de uma dinastia que governaria os astecas por muitas gerações. A sociedade asteca primitiva era organizada em clãs. A unidade social básica eram os calpuli, um grupo de famílias aparentadas que possuíam terras em conjunto e compartilhavam responsabilidades. Cada calpuli tinha seu próprio líder e era responsável por ofícios ou unidades militares específicas. Isso criava uma base sólida para a organização social e econômica, bem como para a mobilização de forças quando necessário. O cotidiano dos astecas, mesmo nesse período inicial, estava intimamente ligado à sua religião e à crença no destino divino. Eles reverenciavam inúmeros deuses, cada um responsável por diversos aspectos da natureza e da vida humana. Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra, ocupava um lugar especial, pois acreditava-se que os guiava para o sucesso. Outras divindades importantes incluíam Tlaloc, o deus da chuva e da fertilidade, e Quetzalcoatl, a serpente emplumada associada à sabedoria e ao vento. No início do século XV, os astecas acumularam poder e influência suficientes para desafiar seus antigos senhores. Um momento crucial ocorreu durante o reinado de Itzcoatl, que se tornou Tlatoani por volta de 1427. Foi durante seu reinado que ocorreu um evento que mudou completamente o curso da história asteca. Uma rebelião contra os governantes tepamecas de Azcapotzalco. Sob a liderança de Itzcoatl e seu brilhante conselheiro Tlacael, os astecas conseguiram formar uma aliança com outras cidades despontentes, como Texcoco e Tlacopan. Em 1428, essa aliança obteve uma vitória decisiva sobre os tepanecas. Esse evento marcou a fundação do Império Azteca. Tenochtitlan, anteriormente uma cidade subjugada, tornou-se o centro de um novo poder dominante no Vale do México. Essa vitória permitiu aos astecas não apenas se libertarem dos tributos, mas também começarem a cobrá-los dos povos conquistados. Foi nesse momento que os astecas começaram a se transformar de uma tribo relativamente modesta em um império formidável, cuja influência logo se estenderia por vastos territórios. Sua história, que havia começado com uma jornada lendária, agora entrava em uma nova e grandiosa fase.
Assim, nos encontramos no coração do nascente Império Azteca, na cidade que se tornou seu centro pulsante, Tenochtitlan. Após derrotar os tepanecas, os astecas, liderados pelo sábio Itzcóatl e seu conselheiro Tlacaelel, começaram a construir não apenas uma capital, mas um símbolo de seu novo poder. Tenochtitlan, fundada segundo a lenda, em um local designado por seu deus Huitzilopochtli, era uma cidade verdadeiramente única. Ela se estendia no meio do vasto lago Texcoco, em várias ilhas conectadas por amplas estradas. Era uma maravilha da engenharia de sua época. Imagine uma cidade onde, em vez de ruas, havia canais por onde navegavam barcos, transportando mercadorias e pessoas. Casas construídas de barro e pedra frequentemente tinham telhados planos, nos quais eram cultivados vegetais e flores. A cidade era dividida em 4 grandes bairros, e estes, por sua vez, em bairros menores, chamados Calpulli. Cada Calpulli tinha seu próprio autogoverno, sua própria terra e seu próprio templo. No centro da cidade ficava o grande Tenochtitlan, um enorme complexo de templos que abrigava o templo principal dedicado a Huitzilopochtli e Tlaloc. Este complexo era o local das cerimônias e rituais religiosos mais importantes. A estrutura social asteca era bastante rígida, mas também oferecia oportunidades de ascensão social. À frente da sociedade estava o Tlatoani, um governante que servia não apenas como líder político, mas também como sumo sacerdote. Seu poder era considerável, mas ele consultava um conselho de nobres ancianos. Abaixo dele estava a nobreza, incluindo líderes militares, sacerdotes e altos funcionários. Eles possuíam terras e ocupavam cargos importantes no governo. Em seguida, vinham os comerciantes, conhecidos como rins, e os artesãos. Os rins desempenhavam um papel vital na economia, viajando por todo o império e além, adquirindo bens raros e informações. Eles tinham suas próprias guildas e desfrutavam de certos privilégios. A maioria da população era composta por agricultores e trabalhadores. Eles cultivavam a terra, construíam casas e templos e serviam no exército. Na base da escala social estavam os escravos, que, no entanto, gozavam de mais direitos do que os escravos de outras culturas. Por exemplo, os escravos podiam possuir propriedades e até comprar sua liberdade. A economia do império baseava-se na agricultura e no comércio. A agricultura era altamente desenvolvida. Os astecas utilizavam um complexo sistema de irrigação e criaram ilhas artificiais chamadas chinampas, onde cultivavam milho, feijão, abóboras, pimentas e outras culturas. As chinampas eram incrivelmente férteis, permitindo várias colheitas por ano. O comércio era intenso. Uma grande variedade de produtos podia ser encontrada diariamente nos mercados de Tenochtitlan e outras cidades, de alimentos e roupas a pedras preciosas e penas de pássaros exóticos. Grãos de cacau e pedaços de tecido chamados mantos serviam como moeda. Todo o império era conectado por uma rede de estradas usadas por comerciantes e mensageiros. O exército asteca era um dos mais poderosos da Mesoamérica. A guerra era parte integrante de sua cultura e religião. O serviço militar era considerado um dever honroso para todos os homens. O exército asteca era composto por guerreiros profissionais treinados desde a juventude. Existiam várias ordens militares, como a Ordem da Águia e a Ordem do Jaguar, que recrutavam os guerreiros mais valentes. O objetivo principal da guerra não era tanto a conquista de territórios, mas a captura de cativos para sacrifícios religiosos.
As armas astecas incluíam lanças, dardos, maças com ponta de obsidiana e arcos e flechas. Os guerreiros usavam armaduras protetoras feitas de tecido de algodão impregnado e capacetes adornados com penas. O sucesso militar permitiu aos astecas expandir seu império, coletar tributos dos povos conquistados e fortalecer sua influência. A vida cotidiana em Tenochtitlan era agitada. As manhãs começavam cedo. As pessoas iam trabalhar e as crianças iam para a escola, onde aprendiam noções básicas de artesanato, história e religião. As mulheres cuidavam da casa, preparando comida e tecendo roupas. A higiene era especialmente importante. A cidade tinha banhos públicos e os moradores se lavavam regularmente. A comida era variada. O alimento básico da dieta era o milho, usado para fazer pães achatados, tortilhas e mingau. Feijão, abóbora, pimenta e abacate também eram consumidos. A carne não estava disponível para todos, mas aves, peixes e caça também estavam presentes. À noite, as famílias se reuniam, compartilhando notícias e contando histórias. A cidade vivia ao ritmo de festivais religiosos, que eram celebrados em grande escala. Esses festivais não eram apenas religiosos, mas também eventos sociais, unindo as pessoas. A religião ocupava um lugar central na vida asteca, permeando todos os aspectos de sua existência, desde a construção de cidades até os rituais cotidianos. Para eles, o mundo estava repleto de poderes divinos que exigiam atenção e respeito constantes. O panteão de deuses astecas era vasto e complexo, sendo cada deus responsável por aspectos específicos da natureza, da vida e do destino. O Meteotl, o deus criador que deu origem a todas as outras divindades, era considerado o mais importante dos deuses. Ele era frequentemente representado como um ser dual, masculino e feminino, simbolizando unidade e harmonia. Em seguida, vinha Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra, patrono da cidade de Tenochtitlan e principal objeto de veneração asteca. Seu culto estava ligado à necessidade de manter o sol em sua jornada diária pelo céu, o que exigia uma energia especial. Quetzalcoatl, uma serpente emplumada, era o deus do vento, da sabedoria, da estrela da manhã e do conhecimento. Ele desempenhou um papel importante na mitologia, frequentemente retratado como um herói cultural que trouxe a civilização aos humanos. Tlaloc, o deus da chuva, da água e da fertilidade, era vital para a sociedade agrária e seu favor garantia as colheitas. Xipitotec, nosso senhor vestido de pele, era o deus da renovação, da primavera, da agricultura e do artesanato. Seu culto incluía o ritual de esfolar peles, simbolizando a renovação da vida. Os astecas acreditavam que os deuses precisavam de nutrição para continuar suas funções. Essa nutrição, acreditavam eles, vinha da força vital humana. É por isso que o sacrifício humano se tornou parte integrante da prática religiosa asteca. Não era um ato de crueldade pela crueldade, mas sim um ritual complexo projetado para manter a ordem cósmica e garantir o bem-estar da sociedade. Os sacrifícios eram realizados em dias específicos, vinculados a ciclos do calendário, e tinham como objetivo apaziguar os deuses. Na maioria das vezes, as vítimas eram prisioneiros de guerra capturados durante as inúmeras guerras. Guerreiros que demonstrassem bravura excepcional podiam ganhar a honra de sacrificar um prisioneiro, aumentando assim seu status social. No entanto, sacrifícios também podiam ser realizados por voluntários, especialmente em tempos de crise ou para ritos particularmente importantes.
Os rituais eram meticulosamente regulamentados. A vítima era elevada ao topo do templo pirâmide, onde um sacerdote realizava o rito. Havia diferentes métodos de sacrifício, dependendo do deus a eles dedicado. Para Huitzilopochtli, por exemplo, uma faca de obsidiana era frequentemente usada para remover o coração. Para Tlaloc, no entanto, os rituais envolviam afogamento ou decapitação. As cerimônias eram acompanhadas por música, dança e cânticos. Sacerdotes, vestidos com trajes especiais, desempenhavam um papel fundamental na condução desses rituais. Todo o processo era imbuído de profundo significado religioso, visando manter o equilíbrio entre o mundo humano e o mundo dos deuses. Os astecas acreditavam que, sem esses rituais, o sol se apagaria, o mundo mergulharia na escuridão e a vida cessaria. Além do sacrifício humano, havia outras formas de oferendas aos deuses. Estas podiam incluir pedras preciosas, penas de pássaros exóticos, comida, bebida e até mesmo sangue coletado por meio de automutilação, quando sacerdotes ou nobres perfuravam suas orelhas, línguas ou outras partes do corpo. Esses rituais de automutilação também eram uma forma de demonstrar devoção aos deuses e receber suas bênçãos. Festivais religiosos eram eventos frequentes e vibrantes em Tenochtitlan. Cada mês do calendário asteca era dedicado a deuses específicos e acompanhado por cerimônias correspondentes. Esses festivais uniam os habitantes da cidade, permitindo-lhes sentir-se parte de algo maior, conectado ao mundo divino. A vida em Tenochtitlan, embora repleta de trabalho e cuidados, era um lembrete constante da presença dos deuses e da necessidade de manter relações harmoniosas com eles. Essa profunda religiosidade, por um lado, serviu como um poderoso fator de unificação para a sociedade asteca, e, por outro, lançou as bases para suas futuras provações. Compreender o papel da religião e do ritual nos ajuda a compreender melhor as motivações e ações dos astecas, bem como a entender como suas crenças influenciavam suas interações com o mundo exterior e outros povos. A chegada dos europeus às terras astecas marcou o início de um dos períodos mais dramáticos da história desta civilização. Foi uma época em que duas culturas completamente diferentes se chocaram, cada uma com sua própria visão de mundo, tecnologias e crenças. Tudo começou em 1519, quando uma expedição liderada por Hernando Cortés chegou de Cuba. Motivados pela sede de ouro, glória e pelo desejo de difundir o cristianismo, os espanhóis desembarcaram na península de Yucatán e então iniciaram seu avanço para o interior. Os astecas, cujo império havia atingido o auge, geralmente recebiam os estrangeiros com cautela, mas também com alguma curiosidade. Acreditavam em profecias sobre o retorno das divindades, e alguns líderes astecas, incluindo o governante supremo Motecuzó II, inicialmente não viam os espanhóis como uma ameaça direta. Viamos-nos mais como visitantes exóticos, talvez mensageiros dos deuses ou comerciantes importantes. Cortés, por sua vez, era um político e estrategista habilidoso. Rapidamente percebeu que o Império Azteca, apesar de seu poder, não era uma entidade única e monolítica. Muitos povos conquistados se ressentiam do domínio de Tenochtitlan e estavam prontos para apoiar qualquer um que pudesse libertá-los da opressão azteca. Os espanhóis, munidos de armas de fogo, espadas de aço e armaduras, além de cavalos de guerra nunca antes vistos pelos habitantes locais, tinham uma clara vantagem militar.
No entanto, seu efetivo era insignificante em comparação com o exército azteca. A chave para a conquista foi a capacidade de Cortés de explorar as contradições internas da sociedade azteca. Ele encontrou aliados entre povos inimigos dos aztecas, como os totonacas e os tlaxcalanos. Essas tribos forneciam aos espanhóis milhares de guerreiros, alimentos e conhecimento do terreno. A jornada dos espanhóis até Tenochtitlan foi longa e árdua. Atravessaram montanhas, selvas e rios. Ao longo do caminho, encontraram várias tribos, algumas das quais resistiram, enquanto outras se juntaram ao exército. Cada cidade por onde os espanhóis passaram testemunhou a crueldade ou a habilidade diplomática de Cortés. Ele sabia como persuadir, intimidar e forjar alianças, sempre buscando seu objetivo principal, a captura da capital. Em 1519, Cortés e seu exército, que na época contava com vários milhares de espanhóis e dezenas de milhares de aliados nativos americanos, aproximaram-se de Tenochtitlan. A cidade, construída em uma ilha no meio do lago Texcoco, impressionou-os com sua grandiosidade. Moctezuma II, o governante supremo, saiu para saudar os espanhóis. Não foi uma simples saudação, mas sim uma tentativa de compreender e controlar a situação. Cortés, por sua vez, aproveitou a oportunidade para entrar na cidade como convidado, mas com a clara intenção de estabelecer seu domínio. Inicialmente, as relações entre espanhóis e astecas eram tensas, mas aparentemente pacíficas. Os espanhóis foram alojados em um dos palácios da cidade e tiveram permissão para explorá-lo. No entanto, Cortés não ficou parado. Ele coletou informações sobre o sistema político, a economia e a religião astecas, bem como sobre seu poderio militar. Um dia, aproveitando a ausência de Moctezuma, os espanhóis o prenderam, acusando-o de conspiração. Isso representou um ponto de virada. Os astecas ficaram chocados com tamanha traição, mas, com seu imperador em mãos inimigas, não puderam se rebelar abertamente. Sob pressão dos espanhóis, Moctezuma ordenou que seus súditos obedecessem a Cortés. No entanto, a situação se agravou. Enquanto Cortés estava ausente a caminho da costa para combater outra expedição espanhola, seu tenente, Pedro de Alvarado, realizou um massacre durante um festival religioso. Isso desencadeou uma grande revolta. Quando Cortés retornou, encontrou a cidade em chamas e seus homens sitiados. Moctezuma, tentando acalmar seu povo, foi morto. As circunstâncias exatas de sua morte permanecem um assunto de debate. Alguns dizem que ele foi assassinado pelos espanhóis, outros que ele foi apedrejado por seus próprios súditos, indignados por sua colaboração com os estrangeiros. Após a morte de Moctezuma, Cuitlahuac foi eleito o novo governante. Os astecas finalmente reagiram. Na noite de 20 para 21 de junho de 1520, conhecida como a Noite das Dores, La Noche Triste, os astecas atacaram os espanhóis e seus aliados enquanto tentavam fugir da cidade. Os espanhóis sofreram pesadas perdas, perdendo a maior parte de seus tesouros, armas e cavalos. Cortés e alguns sobreviventes conseguiram escapar. No entanto, essa derrota não quebrou Cortés. Ele reuniu novas forças, alistou novos aliados entre as tribos indígenas e iniciou os preparativos para um novo cerco a Tenochtitlan. Desta vez, empregou novas táticas. Os espanhóis construíram bergantins, pequenos navios que lhes permitiram controlar o lago e bloquear a cidade. O cerco de Tenochtitlan começou em maio de 1521 e durou aproximadamente 3 meses.
A cidade, sem suprimentos, sofria com fome e doenças. Os espanhóis e seus aliados destruíram metodicamente a cidade, quarteirão por quarteirão. A luta foi feroz. Os astecas lutaram com incrível coragem, defendendo seu lar e sua cultura. Mas as probabilidades eram desiguais. Finalmente, em 30 de agosto de 1521, o último imperador asteca, Cuauhtémoc, foi capturado e Tenochtitlan caiu. A conquista do Império Azteca, que durou apenas 2 anos, marcou o fim de uma grande civilização e o início de uma nova era na história mesoamericana. O declínio do Império foi rápido, mas não foi resultado apenas de derrota militar. Doenças introduzidas pelos europeus, como a varíola, a qual a população nativa não tinha imunidade, ceifaram milhões de vidas, devastando cidades e vilas muito antes que os espanhóis pudessem sequer vê-las. Isso se tornou um fator silencioso, mas não menos devastador na queda do mundo asteca. Passemos agora para os majestosos Andes, onde, longe das florestas tropicais da Mesoamérica, surgiu outra grande civilização, o Império Inca. Sua história começou modestamente, com um pequeno reino localizado no Vale de Cusco. Este vale, com suas terras férteis e localização protegida, tornou-se o berço de um futuro estado poderoso. Imagine este vale por volta de 1200 DC. Aqui viviam os povos que viriam a ser conhecidos como os Incas. Eles não eram os únicos habitantes da região, mas possuíam uma organização e ambição únicas. Os primeiros governantes que conhecemos por lendas e registros históricos, como Manco Cápac, lançaram as bases do futuro reino. Eram tempos de formação, quando os Incas, como muitos outros povos, aprendiam a conviver em harmonia com a natureza áspera, porém fértil dos Andes. A vida cotidiana no Vale do Cusco estava intimamente ligada à agricultura. Os Incas cultivavam milho, batata e quinoa, culturas perfeitamente adaptadas ao clima de altitude. Construíram terraços nas encostas das montanhas para maximizar o uso de cada centímetro de terra, criando terras agrícolas de notável engenhosidade em engenharia. A água para a irrigação era fornecida por canais complexos e habilmente construídos. As pessoas viviam em casas simples, porém robustas, feitas de pedra ou barro, organizadas em comunidades. A agricultura era a principal ocupação, juntamente com artesanatos, como tecelagem, cerâmica e metalurgia. Até meados do século XV, os Incas viveram em relativa paz, expandindo gradualmente sua influência no Vale do Cusco. Eles não buscaram conquistas em larga escala, mas fortaleceram sua posição, formando alianças e subjugando pequenas tribos vizinhas. Sua cultura e religião, que gradualmente se desenvolveram e se espalharam, desempenharam um papel significativo neste processo. Mas tudo mudou durante o reinado do Inca Pachacuti, que chegou ao poder por volta de 1438. Ele é considerado um grande reformador e conquistador que transformou o modesto reino Inca em um vasto império. Pachacuti lançou uma expansão agressiva, utilizando um exército poderoso e uma diplomacia habilidosa. Ele entendeu que governar um território tão vasto exigia novas estruturas e organização. Sob Pachacuti, iniciou-se a construção de uma nova capital, Cusco, que ele transformou em uma cidade magnífica. Não era apenas um centro administrativo, mas também um local sagrado, o centro do império. A cidade foi reconstruída, adornada com templos, palácios e áreas residenciais. Os Incas acreditavam que sua capital era o centro do mundo e se esforçavam para dar a ela uma aparência adequada.
Durante esse período, foram lançadas as bases da estrutura imperial que mais tarde impressionaria os europeus. Os Incas desenvolveram um sistema de governança que lhes permitiu controlar vastos territórios e populações diversas. Um elemento-chave desse sistema era a construção de estradas. A rede rodoviária inca, que se estendia por milhares de quilômetros, conectava os cantos mais remotos do império. Essas estradas não eram meros caminhos, mas verdadeiros feitos de engenharia, com pontes, túneis e áreas de descanso. Elas permitiam a rápida movimentação de tropas, a cobrança de impostos e a troca de informações. A economia do império baseava-se nos princípios da distribuição centralizada. A terra era considerada propriedade do Estado e era cultivada pelas comunidades. Produtos agrícolas e artesanato eram coletados em armazéns estatais e distribuídos de acordo com as necessidades. O sistema de mita, que discutiremos com mais detalhes posteriormente, permitia a mobilização da população para obras públicas, a construção de estradas, templos e terraços, bem como para o serviço militar. A religião inca era politeísta, com um forte culto ao sol. O deus Inti era considerado a divindade principal, o pai de todos os incas. O sol era a fonte da vida, do calor e da luz, e sua adoração permeava todos os aspectos da vida inca. Também eram venerados o deus criador Viracótia, a deusa da terra Pachamama e muitas outras divindades associadas à natureza e aos elementos. Os sacerdotes desempenhavam um papel importante na sociedade, servindo em templos, conduzindo rituais e observando fenômenos celestes. Durante esse período, que pode ser chamado de nascimento do império, os incas ainda não haviam atingido o auge de seu poder. Mas foi então, sob a liderança de governantes como Pachacuti, que foram lançadas as bases que, mais tarde, lhes permitiriam criar um dos estados mais impressionantes da América pré-colombiana. Foi uma época de crescimento gradual, acumulação de poder e formação da cultura única, que fez dos Incas uma das maiores civilizações da história. O Império Inca, conhecido como Tawantinsuyo, que significa 4 províncias unidas em Quíchua, atingiu seu auge entre meados do século XV e início do século XVI. Foi uma época de construções incríveis, governança eficaz e profunda integração de vastos territórios. O coração deste império, como já mencionamos, era a cidade de Cusco, localizada no alto dos Andes. Mas foi justamente durante esse período que muitas estruturas impressionantes foram construídas, as quais ainda hoje inspiram admiração. Um dos exemplos mais impressionantes da engenharia inca é o sistema rodoviário. Conhecido como Capacnian, ou Estrada Real, essa rede se estendia por mais de 40 mil quilômetros. Conectava os cantos mais remotos do império, desde as florestas equatoriais no norte até as regiões costeiras áridas no sul. As estradas eram meticulosamente planejadas e construídas. Elas atravessavam montanhas, desfiladeiros e até áreas pantanosas. Para transpor passagens de montanha, os incas construíram estradas em degraus e, para atravessar rios, pontes suspensas feitas de videiras. Capazes de suportar cargas significativas, essas pontes eram verdadeiras maravilhas da engenharia. As estradas serviam não apenas para o movimento de tropas e oficiais, mas também para a rápida transmissão de informações. Mensageiros, chamados chasques, viajavam por elas. Estes jovens eram treinados para correr e conheciam as rotas de cor. Podiam percorrer grandes distâncias em pouco tempo,
transmitindo mensagens usando um sistema de escrita com nós chamado quipos. Quipos eram sistemas complexos de cordas multicoloridas com nós, cada uma com seu próprio significado. Assim, a informação podia se espalhar por todo o império com uma velocidade impressionante, permitindo que o governo central respondesse prontamente aos eventos. A vida cotidiana no império era construída em torno dessa infraestrutura desenvolvida. Camponeses que viviam em aldeias nas montanhas ou em vales férteis forneciam alimentos para o exército e as necessidades do Estado. Artesãos criavam cerâmica, tecidos e metalurgia. Tudo isso era acumulado em armazéns estatais e distribuído de acordo com a necessidade. O sistema Mita, mencionado anteriormente, desempenhou um papel fundamental na manutenção desse sistema. Todo homem adulto era obrigado a trabalhar um certo número de dias por ano em obras públicas. Isso podia incluir a construção de estradas, templos, terraços agrícolas ou o trabalho em minas. Esse sistema possibilitou a mobilização de vastos recursos de mão de obra para a conclusão de projetos de grande porte. A arquitetura inca impressiona por sua monumentalidade e harmonia com a natureza. Suas estruturas eram construídas com enormes blocos de pedra perfeitamente encaixados sem argamassa. Suas técnicas de corte de pedra eram tão sofisticadas que nem mesmo uma lâmina de faca conseguia passar entre os blocos. Isso garantiu a durabilidade e a resistência das construções a terremotos comuns nos Andes. A obra-prima arquitetônica inca mais famosa é, sem dúvida, Machu Picchu. Esta cidade perdida, aninhada no alto das montanhas, foi construída em meados do século XV, provavelmente como residência de verão do imperador Pachacuti. Machu Picchu não é apenas um conjunto de edifícios, mas uma cidade inteira, integrada à paisagem montanhosa. Ela contém edifícios residenciais, templos, terraços agrícolas e complexos sistemas de abastecimento de água. A cidade foi projetada para maximizar as características naturais do local, mantendo sua funcionalidade e apelo estético. Outro aspecto importante da vida no Império Inca era a governança. O império era dividido em 4 províncias, cada uma governada por um vice-rei que se reportava diretamente ao imperador. O imperador, ou Sapa Inca, era considerado filho do deus Sol Inti e exercia poder absoluto. O sistema administrativo era estritamente hierárquico e centralizado. Os funcionários supervisionavam a arrecadação de impostos, a distribuição de recursos e a aplicação da lei. A religião inca, como já mencionado, estava intimamente ligada à natureza e aos fenômenos astronômicos. O Sol, Inti, ocupava um lugar central em seu panteão. Os sacerdotes realizavam rituais complexos para apaziguar os deuses e garantir o bem-estar do império. Eles observavam os movimentos das estrelas e dos planetas, prevendo o futuro e determinando dias auspiciosos para eventos importantes. A vida cotidiana no Império Inca, embora sujeita a regras rígidas, era relativamente estável. Os camponeses cultivavam milho, batata e outras culturas. As famílias viviam em comunidades onde reinavam a ajuda mútua e a solidariedade. As crianças aprendiam artesanato e habilidades agrícolas com os pais. A arte e a música também desempenhavam um papel importante na vida inca. Eles criavam belos tecidos, joias e instrumentos musicais. Durante o auge do Império Inca,
Tawantinsuyo era um estado altamente organizado e próspero. Suas conquistas em construção, engenharia, governança e organização social foram verdadeiramente notáveis. Esta civilização deixou um rico legado que continua a nos inspirar e surpreender até hoje. O Império Inca, conhecido como Tawantinsuyo, foi um exemplo notável de sociedade organizada, onde todos os elementos interagiam harmoniosamente uns com os outros. Já mencionamos a hierarquia rígida de poder e a governança centralizada, mas por trás destas estruturas havia um sistema complexo que permeava todas as esferas da vida. A sociedade inca era estritamente estratificada. No topo estava o Sapa Inca, o governante divino, seguido por sua família, nobres e sacerdotes. Abaixo dele estavam os oficiais, líderes militares e, por fim, artesãos e agricultores. A maioria da população era composta por membros simples da comunidade que viviam e trabalhavam em suas aldeias e regiões. A economia do império baseava-se na agricultura e no trabalho coletivo. Os incas eram agricultores habilidosos, dominando a agricultura em terraços e complexos sistemas de irrigação. As principais culturas eram milho, batata, quinoa e feijão. A terra pertencia às comunidades e a colheita era compartilhada entre as famílias, o Estado e os templos. Uma das características mais singulares da economia inca era o sistema de mita. Tratava-se de uma forma de trabalho compulsório, em que homens entre 15 e 50 anos eram obrigados a trabalhar para o Estado por um determinado número de dias por ano. Esse trabalho podia incluir a construção de estradas, pontes, templos, mineração ou serviço militar. A mita não era escravidão. Era uma forma de dívida pública que garantia o funcionamento e o desenvolvimento de todo o império. O Estado, por sua vez, fornecia aos trabalhadores alimentação, vestuário e moradia. O sistema mita permitiu aos incas construir estruturas grandiosas, como as famosas estradas que conectavam os cantos mais remotos do império. Essas estradas, construídas com precisão e habilidade impressionantes, permitiam o rápido movimento de tropas, oficiais e mercadorias. Hospedarias eram localizadas ao longo das estradas, onde os viajantes podiam descansar e obter comida. O império era governado por uma complexa rede de funcionários. Cada região era dividida em unidades menores, governadas por funcionários especialmente nomeados. Eles eram responsáveis por coletar impostos, distribuir recursos, resolver disputas e manter a ordem. Para registrar e comunicar informações, os incas usavam um sistema de escrita com nós chamado quipo. Eram cordas de comprimentos e cores variados, amarradas com nós. Cada nó, sua posição e tipo transmitiam informações específicas. Os quipo eram usados para registrar estatísticas, eventos históricos e até mesmo para transmitir mensagens. A religião desempenhava um papel central na vida inca. Eles reverenciavam inúmeros deuses associados à natureza e ao cosmos. A divindade principal era Inti, o deus do sol, de quem se acreditava que o próprio Sapa Inca descendia. Outros deuses importantes incluíam Viracocha, o deus criador, e Pachamama, a deusa da terra. Rituais e festivais religiosos acompanhavam todos os eventos importantes da vida do império, desde a semeadura e a colheita até o nascimento dos filhos e a ascensão de um novo governante. Os sacerdotes desempenhavam um papel vital na sociedade, conduzindo cerimônias, observando os corpos celestes e aconselhando os governantes.
O cotidiano da maioria dos incas girava em torno da agricultura e da vida comunitária. As famílias viviam em pequenas casas, construídas de pedra ou barro. Compartilhavam trabalho e recursos, apoiando-se mutuamente. As crianças aprendiam habilidades agrícolas, artesanato e tradições com os pais desde cedo. Apesar da organização rígida de suas vidas, também havia espaço para a arte. Eles criavam belos tecidos, cerâmicas, joias e instrumentos musicais. Sua música, frequentemente tocada em flautas e tambores, acompanhava tanto a vida cotidiana quanto as cerimônias religiosas. Em seu auge, Tawantinsuyo não era apenas um império, mas um organismo complexo e autossuficiente. Sua estrutura social, seu sistema econômico baseado em mita e sua governança sofisticada permitiram que alcançasse patamares que continuam a inspirar admiração. Esta civilização, embora desaparecida, deixou um legado magnífico que atesta o poder do espírito humano e a capacidade de organização. A história do Império Inca, tão cuidadosamente construída ao longo dos séculos, chegou ao seu final dramático. Este declínio não foi um colapso repentino, mas sim um processo complexo, entrelaçado por contradições internas e forças externas. Continuaremos nossa jornada ao passado para entender como a grande civilização de Tawantinsuyo enfrentou mudanças inevitáveis. Por volta do início do século XVI, quando o Império Inca atingiu seu auge, sérios problemas começaram a se formar dentro dele. Um dos fatores mais devastadores foi a Guerra Civil. Ela eclodiu após a morte do grande Sapa Inca Huayna Capac, que reinou do final do século XV ao início do século XVI. Huayna Capac não deixou um sucessor claro, o que levou a uma disputa pelo poder entre seus filhos. Os principais pretendentes ao trono eram Atahualpa e Huáscar. Atahualpa, que estava estacionado no norte do império, em Quito, havia reunido forças significativas ao seu redor. Huáscar, baseado na capital, Cusco, também tinha seus apoiadores. Uma guerra sangrenta eclodiu, enfraquecendo o império e esgotando seus recursos. Os irmãos lutaram entre si, ameaçando a unidade de Tawantinsuyo. Essa guerra civil durou vários anos, aproximadamente de 1527 a 1532. Por fim, Atahualpa saiu vitorioso, capturando seu irmão Huáscar. No entanto, essa vitória foi agridoce, pois o império estava profundamente dividido. Foi durante esse período de fraqueza e fragmentação que os primeiros europeus chegaram às costas da América do Sul. Expedições, financiadas pela coroa espanhola, exploraram as novas terras em busca de riquezas e glória. Um desses exploradores foi Francisco Pizarro. Junto com seus irmãos Hernando, Gonzalo e Juan e um pequeno grupo de soldados, Pizarro partiu em sua terceira e última viagem em 1532. Pizarro e seus homens desembarcaram no que hoje é o Peru. Ficaram impressionados com a escala, a organização e a riqueza do império. No entanto, também notaram a instabilidade interna causada pela Guerra Civil. Pizarro, um conquistador experiente, viu isso como uma oportunidade. Decidiu explorar a discórdia entre os incas em seu próprio benefício. O encontro entre Francisco Pizarro e Atahualpa ocorreu na cidade de Cajamarca, em novembro de 1532. Atahualpa, recém-chegado à cidade após derrotar seu irmão, chegou a Cajamarca com um grande número de seus guerreiros, porém desarmados, em sinal de intenções pacíficas. Os espanhóis, liderados por Pizarro, haviam preparado uma emboscada.
Quando Atahualpa entrou na praça da cidade, o padre espanhol Vicente de Valverde lhe presenteou com uma Bíblia e exigiu que ele se convertesse ao cristianismo e reconhecesse a autoridade do rei espanhol. Atahualpa, sem entender o significado do livro e sem se submeter a um estrangeiro, jogou a Bíblia no chão. Isso se tornou um pretexto para um ataque. Os espanhóis, usando seu armamento superior, espadas de aço, pistolas e cavalos que os incas nunca tinham visto antes, atacaram a comitiva indefesa do imperador. Os acontecimentos em Cajamarca foram rápidos e brutais. Milhares de guerreiros incas foram mortos e o próprio Atahualpa foi capturado. Apesar de ser um governante, Atahualpa se viu encurralado, cercado por pessoas que o viam apenas como um pagão e uma fonte de riqueza. Durante o cativeiro, Atahualpa tentou negociar com Pizarro. Ele ofereceu uma vasta quantidade de ouro e prata em troca de sua liberdade. O imperador prometeu encher a sala em que estava preso com ouro até a altura que ele conseguisse alcançar, e o dobro com prata. Os espanhóis, impressionados com a magnitude da oferta, concordaram. Durante vários meses, os incas coletaram metais preciosos de todo o império, trazendo-os para Cajamarca. Ouro e prata fluíam de todos os cantos de Tawantinsuyo, testemunhando a riqueza e a habilidade dos incas. No entanto, apesar de cumprir as condições, Francisco Pizarro não tinha intenção de libertar Atahualpa. Os espanhóis temiam que, se o imperador fosse libertado, ele reunisse um exército e os destruísse. Em 1533, após um julgamento breve e injusto, Atahualpa foi acusado de vários crimes, incluindo idolatria e o assassinato de seu irmão Huáscar. Ele foi condenado à morte. Ironicamente, para evitar ser queimado na fogueira, o que significaria o esquecimento eterno da fé inca, Atahualpa concordou em ser batizado. Ele foi batizado sob o nome de Juan e executado por estrangulamento. A morte de Atahualpa foi um ponto de virada. Embora os incas continuassem resistindo, o império foi privado de sua liderança central. Os espanhóis, explorando a fraqueza e os conflitos internos dos incas, iniciaram uma conquista sistemática. Pizarro e seus conquistadores avançaram profundamente no império, capturando cidades e subjugando tribos locais, frequentemente insatisfeitas com o domínio inca. A resistência inca continuou por várias décadas. Após a morte de Atahualpa, os incas elegeram um novo governante, Manco Inca Yupanqui, que inicialmente colaborou com os espanhóis. No entanto, ao perceber as verdadeiras intenções dos conquistadores, rebelou-se. Em 1536, Manco Inca sitiou Cusco, mas os espanhóis, com armas e táticas superiores, conseguiram repelir o ataque. Manco Inca Yupanqui foi forçado a recuar para as montanhas, onde fundou um estado inca independente em Vilcabamba. Este foi o último reduto inca, que durou quase 40 anos. De lá, os incas continuaram a resistir aos espanhóis, lançando ataques e mantendo um espírito de independência. O cotidiano da maioria dos incas sob o domínio espanhol mudou drasticamente. O sistema tradicional de mita, que fornecia mão de obra para o império, foi reorientado para a mineração de metais preciosos para os espanhóis. Os incas, acostumados ao trabalho coletivo e aos cuidados comunitários, enfrentaram exploração e violência. Muitos foram forçados a trabalhar em condições perigosas nas minas, onde a taxa de mortalidade era muito alta.
A disseminação de doenças europeias, como varíola e sarampo, contra as quais os incas não tinham imunidade, também desempenhou um papel devastador. Epidemias ceifaram a vida de milhões, enfraquecendo a resistência e destruindo o tecido social. O último Inca, Túpac Amaru, foi capturado pelos espanhóis e executado em 1572. Este evento é considerado a queda final do Império Inca. Após sua morte, Vilcabamba foi capturada e os últimos focos de resistência foram reprimidos. A conquista do Império Inca foi um processo complexo e multifacetado. Não se limitou apenas a confrontos militares. Os espanhóis exploraram divisões políticas, diferenças religiosas e superioridade tecnológica. Francisco Pizarro desempenhou um papel fundamental nesse processo. Sua determinação, astúcia e crueldade permitiram-lhe derrubar o poderoso império. A queda do Império Inca foi um evento trágico para milhões de pessoas, que perderam sua independência, cultura e modo de vida. No entanto, apesar da destruição, o legado Inca não desapareceu completamente. Suas estruturas arquitetônicas, como Machu Picchu, seus terraços agrícolas e seus princípios organizacionais continuam a inspirar e impressionar. A história do Império Inca nos lembra da fragilidade do poder e de como conflitos internos podem abrir caminho para conquistadores estrangeiros. Este capítulo da história sul-americana oferece uma lição importante sobre a complexidade das civilizações humanas e suas interações. A história das antigas civilizações da Mesoamérica e dos Andes é uma jornada fascinante através dos tempos, repleta de mistérios, grandes conquistas e lições que permanecem relevantes até hoje. Mergulhamos no mundo dos Maias, sua ascensão e declínio. Exploramos o poder dos astecas e sua capital, Tenochtitlán, e nos maravilhamos com a organização e a arquitetura do Império Inca. Agora que exploramos os principais marcos de seu desenvolvimento, é hora de parar e olhar para essas civilizações como um todo. É hora de compará-las, descobrir suas semelhanças e diferenças e compreender melhor suas contribuições únicas para o tesouro da história mundial. Vamos começar com o que elas têm em comum. As três civilizações, maias, astecas e incas, surgiram e se desenvolveram em regiões isoladas, mas demonstraram semelhanças impressionantes em alguns aspectos de sua existência. Todas as três construíram sociedades complexas, alcançaram avanços significativos na agricultura, desenvolveram seus próprios sistemas de crenças e demonstraram habilidades excepcionais em construção. Os maias, por exemplo, atingiram o auge de seu desenvolvimento durante o período clássico, aproximadamente de 250 a 900 DC. Durante esse período, suas cidades como Tikal, Palenque e Copán eram centros da vida política, religiosa e cultural. Os maias eram astrônomos e matemáticos habilidosos, desenvolveram um sistema de calendário complexo e preciso e criaram um dos sistemas de escrita mais avançados da América pré-colombiana, a escrita hieroglífica. Suas cidades eram adornadas com magníficos templos, palácios e observatórios, construídos com precisão e habilidade impressionantes. Os astecas, que surgiram no cenário histórico um pouco mais tarde, no início do século XV DC, criaram um vasto império centrado na lendária Tenochtitlán. Esta cidade, construída em uma ilha no meio do lago Texcoco, impressionou seus contemporâneos com sua escala, canais, pontes e templos majestosos. Os astecas eram guerreiros e administradores habilidosos, conseguindo unir numerosos povos sob seu domínio.
Sua estrutura social era claramente organizada e sua economia baseava-se na agricultura, no artesanato e no comércio. Os Incas, por sua vez, criaram o maior império da América do Sul, o Tahuantinsuyo. Seu estado se estendia ao longo dos Andes e se distinguiu por sua notável organização. Os Incas eram famosos por sua rede rodoviária, que conectava os cantos mais remotos do império, bem como por seus grandiosos projetos de construção, incluindo a famosa Machu Picchu. Seu sistema social era baseado no coletivismo e na governança rigorosa, e a religião desempenhava um papel central na sociedade. Agora, vamos nos aprofundar nas diferenças. Uma das mais notáveis é o sistema de escrita. Os maias, como já mencionamos, desenvolveram um sistema hieroglífico completo que lhes permitiu registrar história, mitologia e conhecimento científico. Os astecas usavam um sistema pictográfico mais simples, mais adequado para registrar datas, nomes e eventos do que para transmitir ideias complexas. Os Incas, no entanto, não possuíam um sistema de escrita como o que conhecemos. Em vez disso, usavam um sistema de nós, chamado quipu, que consistia em cordas com nós de cores e tamanhos variados. O quipu era usado para contabilidade, estatística e transferência de informações, mas não permitia o registro de textos à maneira dos maias. Outra diferença importante diz respeito à organização política. O Império Inca era um estado centralizado, governado por um governante supremo, o Sapa Inca, que detinha poder absoluto. Os astecas também tinham um poder centralizado, mas seu império era mais uma confederação, onde os povos conquistados mantinham certa autonomia, mas pagavam tributos e forneciam guerreiros. A civilização maia, por outro lado, nunca formou um império unificado. Suas cidades-estado eram independentes, frequentemente em conflito umas com as outras, apesar de compartilharem uma cultura e uma língua comuns. As práticas religiosas também apresentavam diferenças. Todas as 3 civilizações eram politeístas, venerando múltiplos deuses associados à natureza, ao cosmos e à vida humana. No entanto, a escala e a natureza dos rituais podiam variar muito. Os astecas são conhecidos por seus sacrifícios humanos, que, de acordo com suas crenças, eram necessários para manter a ordem no universo e apaziguar os deuses. Os maias também praticavam sacrifícios humanos, mas, segundo muitos pesquisadores, eram menos comuns e de natureza diferente, frequentemente associados aos rituais da elite dominante. Entre os Incas, os sacrifícios humanos eram ainda mais raros e normalmente reservados para os eventos mais importantes, como a morte de um governante ou desastres naturais. Quanto à vida cotidiana, também aqui encontramos semelhanças e diferenças. Os agricultores formavam a base da sociedade nas 3 culturas. Eles cultivavam a terra, cultivando milho, feijão, abóbora e outras culturas que constituíam a base de sua dieta. Os maias, por exemplo, utilizavam a agricultura de corte e queima e desenvolveram sistemas complexos de irrigação. Os astecas eram famosos por suas chinampas, jardins flutuantes artificiais, que lhes permitiam cultivar colheitas abundantes, mesmo em espaços limitados. Os Incas, que viviam nas terras altas, desenvolveram sistemas agrícolas únicos em terraços que lhes permitiam desenvolver encostas de montanhas e usar a água de forma eficiente. Cidades e assentamentos também diferiam. As cidades maias clássicas eram centros cerimoniais majestosos, com pirâmides,
templos e palácios, cercados por áreas residenciais mais modestas. A cidade asteca de Tenochtitlan era uma cidade singular, construída sobre a água com um sistema desenvolvido de canais e pontes. Os assentamentos incas, fossem a majestosa Machu Picchu ou vilas mais simples, distinguiam-se pelo seu planejamento rigoroso e pelo uso de pedra na construção. Detalhes interessantes da vida cotidiana revelam seus ofícios e arte. Os maias eram ceramistas, joalheiros e escultores de pedra habilidosos. Suas cerâmicas e esculturas se distinguem pelo fino artesanato e pela riqueza de detalhes. Os astecas também eram artesãos habilidosos, principalmente em trabalhos com ouro, prata e penas. Suas obras de arte frequentemente carregavam significado religioso e simbólico. Os incas, por sua vez, eram famosos por sua maestria em cantaria, tecidos e metalurgia. Seus tecidos, por exemplo, se distinguiam pela alta qualidade e pelos designs intrincados. Agora, vamos analisar suas contribuições para a história mundial. Cada uma destas civilizações deixou uma marca indelével, enriquecendo o mundo com conhecimentos e conquistas únicos. Os maias nos deram não apenas um sistema de escrita impressionante e um calendário preciso, mas também uma profunda compreensão da astronomia e da matemática. Sua compreensão dos ciclos do tempo e do movimento dos corpos celestes era impressionante para a época. Suas estruturas arquitetônicas continuam a inspirar e impressionar com sua monumentalidade e beleza. Os astecas, apesar de sua história relativamente curta como império, demonstraram notáveis habilidades organizacionais e criaram uma cidade que ainda cativa a imaginação. Suas conquistas agrícolas, especialmente a criação de chinampas, exemplificam engenharia e adaptação ao meio ambiente. Os incas nos deixaram um exemplo de incrível organização e construção estatal. Sua malha rodoviária, que se estendia por milhares de quilômetros, sua agricultura em terraços e sua capacidade de construir estruturas magníficas nos lugares mais inacessíveis, tudo isso testemunha sua genialidade. Machu Picchu, símbolo de sua maestria arquitetônica, continua atraindo pessoas do mundo todo. É importante notar que essas civilizações, embora conquistadas, não desapareceram sem deixar vestígios. Sua cultura, língua, tradições e conhecimentos perduram nos descendentes dos povos indígenas que habitavam essas regiões. Achados arqueológicos e monumentos remanescentes nos permitem tocar seu passado e compreender a profundidade de suas civilizações. Comparando essas três grandes culturas, vemos que, apesar da distância geográfica e das diferenças marcantes, elas estão unidas pelo desejo de ordem, desenvolvimento e compreensão do mundo ao seu redor. Elas criaram sociedades complexas, deixando um rico legado que continua a nos surpreender e inspirar. Sua história é uma história de engenhosidade humana, resiliência e busca pela grandeza. Estudar esses impérios esquecidos nos ensina lições valiosas. Vemos a importância de preservar e desenvolver o conhecimento. Como grandes conquistas podem ser alcançadas por meio da organização e da cooperação, e como até mesmo o Estado mais poderoso pode ser frágil diante de conflitos internos e ameaças externas. Essas civilizações nos lembram da diversidade da experiência humana e de que a história está repleta de descobertas maravilhosas se estivermos dispostos a ouvir sua voz silenciosa, porém sábia. Seu legado não se resume às pedras de ruínas antigas ou aos padrões da cerâmica. É parte de uma história humana compartilhada que nos ajuda a compreender melhor a nós mesmos e nosso lugar no mundo.
E assim, tendo mergulhado nas profundezas do tempo, concluímos nossa jornada pelas civilizações enigmáticas da Mesoamérica e dos Andes. Percorremos um longo caminho, explorando o nascimento e a ascensão de culturas poderosas, cujas conquistas ainda inspiram admiração. Dos primeiros assentamentos maias, que gradualmente tomaram a forma de majestosas cidades-estado, a sua era de ouro, quando Tikal, Palenque e Copán brilharam como centros de conhecimento e arte. Vimos como os maias dominaram os corpos celestes, criando calendários precisos e desenvolvendo um sistema de escrita único que agora revela sua sabedoria. Nosso olhar, então, se voltou para os astecas, sua rápida ascensão de tribos nômades, a criação de um vasto império centrado na magnífica Tenochtitlan. Aprendemos sobre sua complexa estrutura social, a força de sua organização militar e sua profunda espiritualidade, imbuída de um complexo panteão de deuses e rituais. E claro, exploramos o majestoso reino Inca, aninhado no coração dos Andes. Das origens humildes à ascensão do Império Tahuantinsuyo, atravessado por uma rede de estradas e adornado com obras-primas como Machu Picchu. Todas essas civilizações, cada uma à sua maneira, deixaram uma marca indelével na história da humanidade. Embora suas eras tenham terminado e seus impérios tenham sucumbido a novas potências, seu legado continua vivo. Permaneça vivo nos descendentes de seus povos indígenas, em suas línguas, tradições e visões de mundo. Está incorporado nas pedras de antigos templos e pirâmides, nos intrincados desenhos da cerâmica e em inscrições misteriosas que continuamos a decifrar. Comparando maias, astecas e incas, vemos não apenas diferenças ditadas pela geografia e pela história, mas também semelhanças impressionantes. Todos buscavam a ordem, a compreensão das leis da natureza e do cosmos e a criação de estruturas sociais complexas, capazes de sustentar a vida e o desenvolvimento. Demonstravam incrível engenhosidade, tenacidade e habilidades organizacionais. A história deles é mais do que apenas um conto de povos antigos. Ela contém lições que podemos aprender por nós mesmos. Lições sobre a importância do conhecimento e sua acumulação, o poder da cooperação e da organização, e como até mesmo os estados mais poderosos podem ser vulneráveis à discórdia interna e aos desafios externos. Essas civilizações nos lembram da diversidade ilimitada da experiência humana, e que a história está repleta de descobertas para aqueles dispostos a ouvir sua voz silenciosa, porém sábia. O legado deles é mais do que meras exposições em museus ou atrações turísticas. Faz parte da nossa história compartilhada, ajudando-nos a compreender melhor a nós mesmos, o nosso passado e o nosso lugar neste mundo em constante mudança. Ao estudá-los, enriquecemos nossa compreensão da civilização humana, sua ascensão e queda, e sua eterna busca por conhecimento e criação. Assim, com um sentimento de paz e profundo respeito, concluímos nossa exploração. Que a memória dessas grandes culturas seja uma fonte de inspiração e um lembrete da resiliência do espírito humano, sua capacidade de criar beleza e ordem mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que suas histórias, contadas a nós ao longo dos séculos, nos tragam paz e sabedoria serena.